Eu sou Cibele Santos e bem-vindos a mais um episódio do Tá Tudo Certo. E hoje comigo está a terapeuta Elaine Romano. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E nós vamos falar, a Elaine trabalha com muitas ferramentas, mas hoje nós vamos pensar uma das ferramentas que é um dos focos que você tem hoje de trabalho. Sim, né? A neurociência. E a neurociência, ela parte de trauma? Ela parte de que lugar? Para onde que ela olha em primeiro lugar? Ela vai olhar para o trauma. Tá. Eu, muitos anos, trabalho com constelação ainda. Então, essa questão de ir para o passado e busca as questões ancestrais, ótimo. Mas eu via que ainda tinha um monte de coisa que ficava... Não abarcava tudo. Tudo. E aí teve um dia que eu fui fazer um mapa astral, porque eu trabalho com astrologia sistêmica. Eu fui fazer um mapa astral de uma pessoa para olhar onde que eu podia ir, qual caminho que eu podia seguir dentro da constelação. E a hora que eu parei na casa que trabalhava fecundação, meu coração começou a disparar. Eu falei, gente, o que que tem aqui? Né? Eu já estava no campo ali. E aí eu vi que tinham traumas na concepção. Aquele momento do pai e da mãe ali eles não estavam bem. Aquela criança foi gerada naquela situação, naquele conflito. E aquela criança que eu estava fazendo mapa tinha 2 meses. Então já tinha ali um monte de coisa. E constelei recentemente, mas aí era assim, nossa, eu tô com tontura, tô isso. Era o parto. Então assim, a concepção, a gestação, o parto. Eu falei, ok. É para isso mesmo que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar mais para isso. Porque assim, ok, tem um monte de vínculo ancestral. Se a gente for olhar o livro de história, tem lá guerra, tem um monte de coisa. Não tem como fugir disso. Não tem. Não tem como fugir disso. De perrengue ancestral, não tem como. Mas, e o aqui agora? Se a gente não olhar para isso, então usar as técnicas que eu sempre usei para trabalhar lá o passado, claro, da fecundação para frente, é importantíssimo. E olha, você está falando da fecundação, eu tenho formação em medicina chinesa. Na medicina chinesa, o que essencial que eles dizem guardado no rim, ou no meridiano do rim, ele vem no momento da concepção. Então, se ali tem um problema, aquela é a vela da vida da gente. Acabou aquela velinha, acabou a vida. É, porque o rim é onde tem a energia. Exatamente. A energia vital. É. Então, aquilo para mim foi assim um divisor de águas, aquele mapa astral, que eu passei mal na casa da concepção. Falei, não é possível, o que tem E qual aqui? que é a casa da 5. concepção? A casa 5. Que engraçado, ela é da concepção e ela é da diversão também. Da diversão, dos irmãos, dos relacionamentos breves, mas relacionamento breve ali no caso, talvez da mãe, né? Ah, pode ser mesmo. E aí, como que funciona um trauma? Porque eu não entendo direito. Como que ele funciona? Porque nem tudo que a gente passa de mal traumatiza. Porque graças a Deus, porque senão a gente estava danado na vida. Ó, essa técnica de neurociência ela é muito usada para trabalhar as pessoas que voltam, soldados que voltam de guerra. Então, imagina um trauma de uma pessoa passar por uma guerra. Só que eles começaram a observar que daqueles que voltavam, só 20% passavam pela mesma guerra. Claro. Só 20% se traumatizava. 80% não. Então, o que tem nesse grupo de pessoas que são mais sensíveis, entre aspas, do que os outros? Sim. Traumas de infância. Ah, então aí se soma alguma coisa anterior. Já está frágil o sistema. E como fixa o trauma de infância? Porque também aí, vamos combinar que assim, um exemplo bobo. Caiu, ralou o joelho. Para pode ser bate a mão e sai, e o outro aquilo... acaba o mundo. Exatamente. Então depende da genética, depende da resiliência. E aí tem um outro estudo de resiliência que eu vou falar daqui a pouquinho, me lembra. Tá, eu vou lembrar. Genética, resiliência, idade em que aconteceu o trauma. Quanto mais novinho, mais frágil o sistema. Idade, genética, resiliência e o acolhimento. Depende se aquela pessoa foi acolhida no trauma ou não. Então assim, caiu, não foi nada, levanta. Ou então assim, caiu, o que você está sentindo? O coraçãozinho está disparado? Isso é um susto, já vai passar. Se a gente sente na hora,
o corpo se reorganiza em 8 segundos. Em 8 Nossa, segundos. é muito rápido. Ele reabsorve todos os resíduos de cortisol, adrenalina, que é ali do estresse. Caiu, levou um susto. Sim. Aí a gente fala, não foi nada? Entra aqui o mental, fala assim, isso não é nada, então não posso sentir. Aí vai para debaixo do tapete, você fica lá fervido, né? Vira, sabe, você entope a válvula da panela de pressão. Então aquele engole o choro, ele tem um custo grande, Alto. né? Altíssimo. E às vezes a pessoa não consegue expressar em palavras o que ela está sentindo. A gente, adulto, é uma angústia. O que é angústia? Sei lá. Eu não tenho imagina uma criança que não tem vocabulário para expressar o que ela está sentindo. Então, às vezes, ela se comporta, sei lá, com birra ou com timidez excessiva, ou começa a ir mal na escola, e aí vem um monte de repressões porque ela não está conseguindo comunicar o que ela está sentindo. E isso vai piorando. Vai escalonando, Vai né? escalonando. E tem vários tipos. Tem o trauma de choque, né? Aconteceu um evento, tal Sim. coisa, Uhum. um assalto, um acidente, né? Ou um trauma de desenvolvimento. Será que vai ter comida hoje? Será que o meu pai vai chegar bêbado e vai gritar hoje? Nossa, esse da antecipação é complicado, né? Porque isso dura muitas horas, né, para criança. Ou então aconteceu, né? Tem exemplos aí na família de que aconteceu alguma coisa que a criança tinha feito de errado. Aí fala assim: você vai ver quando seu pai chegar. Eu vou contar para o seu pai a hora que seu pai chegar. Pois é. Aí a criança passava a tarde inteira com esse imaginário do que ia acontecer. Então, ela ficou dentro do corpo dela, né? Gerando ali cortisol, adrenalina. Às vezes nem aconteceu, nem Sim, às vezes o pai chegava cansado, tá bom, não faz de novo, para de fazer assim com a sua mãe. Só que o corpo não separa a realidade da não realidade. A gente, sei lá, assiste filme de terror. A gente sabe que é tudo mentira. Sim. Fica uns 15 dias sem dormir direito. Então, é a realidade do mesmo jeito. E aquilo tá gerando cortisol. E aí a gente tá vendo o número de pessoas, como a gente estava falando antes, extremamente inflamadas. Aquele cortisol basal lá da infância. Estresse, estresse, estresse. E aí teve um boom agora com a pandemia, né? O estresse que a gente passou. Muito. E foi geral, né? Geral. Planetário. Então, o que vai determinar se a pessoa vai reagir de uma forma ou vai lidar bem com aquilo? Mas é principalmente infância. Principalmente. E aí não tem um que não tenha um trauma, né? Não tem. Acho que faz até parte do desenvolvimento da gente. Sim. E aí a importância da gente trabalhar isso. Porque o trauma não é o evento em si, não é o que aconteceu, né? Não é o acidente, por exemplo. É como eu reagi a isso. Claro. Não é evento em si, né? É a traumatização. E como eu permito com que meu corpo reabsorva os resíduos de cortisol, de adrenalina, que eu permita ele reabsorver. Senão eu fico assim, né? A pessoa, eu tô sentindo um tremor. O que é isso? Não vou tremer. Não, o corpo tá reabsorvendo. O cachorrinho não treme quando vai pro veterinário? Ele tá reabsorvendo. A gente não, tá ali controlando o tempo todo. E às vezes, se a mãe já é desesperada, eu percebo isso muito nas crianças. A criança, ela assusta por ver a mãe assustada. Sim. Né? Às vezes ela mesma não achou aquilo grande coisa, mas só de ver a mãe assustada, e a criança lê isso como muito grande, como muito grave. Eu lembro de uma cliente que eu atendi, uma pequenininha, sei lá quantos anos ela tinha na época, 9, 10, sei lá. E ela tinha muito medo de cachorro, mas medo assim de ela estar na calçada, e se a mãe não tivesse com a mão dada, ela atravessava a rua, saia assim, desesperada. Sim. E o cachorro dentro da grade, lá da garagem. O cachorro nem viu ela. Né? E aí eu falei, mas ela já foi mordida? O que aconteceu? Não, nunca. Mas quando ela era muito pequenininha, o cachorrinho, que é aquele que é um um ratinho de cachorro, sei lá. Acho que é o pincher, né? Que é bem pequenininho. Muito pequenininho. Ia chegando perto, a mãe... Aí a criança, aquilo que estava vindo era perigoso. Sim. Então ela desenvolveu um trauma, porque o porto seguro dela, que era a mãe, ficou com medo daquele negocinho que estava vindo. E ela nunca passou por um evento traumático. Mas é o trauma vicariante. Como é que chama? Vicariante. Sabe quem tem muito esse trauma? Não. Terapeuta. Ouve desgraça o tempo todo dos clientes, dos pacientes, jornalista.
Ou, né? Porque ele tá. E o cérebro não separa a realidade não realidade. Sim, sim. Se dependendo de como colar nos traumas anteriores dele, e aí pega, né? Você falou isso, é trauma vicariante, né? Eu percebo em alguns colegas da área da saúde que tem isso, que em vez de levar coisa de boa, por ter visto assim, trabalho em hospital, em pronto-socorro, aí vê às vezes uma coisa que ficou muito grave que veio de uma coisa simples. É que nunca é uma coisa simples, é uma somatória, né? Sim, mas aí eles ficam, eu falo, nossa, mas não é isso. Não, não pode comer caroço, porque isso eu já vi, foi pro hospital, suporou. Eu falo, meu Deus. E aí fica muito, muito grande. É porque ele tá vendo o extremo quase que diariamente. Sim, sim. Então, para ele aquilo é muito, né? Então tá estressando o sistema dele. E lidar com isso não é simples. E tem diferença de traumas? Trauma de choque, trauma de tipo de trauma, você tá Isso, falando? isso. Sim, tem Tudo é igual em intensidade, não? Claro que tem, depende da genética, da resiliência, mas existem traumas que eles são desestrutura profundamente, né? Desde um terremoto, um tsunami, né? Eu lembro de uma criancinha na China que morreu, um terremoto, acho que foi em 2008 ou 2009, acho que 2008. Eu já não lembro o ano do terremoto, que morreu todo mundo, só sobrou ele e a avó, e ele parou de andar. Ele era desse tamanho assim, parou de andar. Ele perdeu a confiança no chão. Só que também morreu todo mundo. Claro, claro. Só sobrou ele e a avó, né, naquela dor, assim. E com essa técnica ele voltou a andar. Porque ninguém conseguia fazer ele andar. No tsunami, algumas pessoas perderam a visão. Mas por quê? Machucou o olho, a parte que processa a imagem? Não. De não suportar aquela visão. Né? De vir os de parentes, não querer ver, né? de vir os parentes se afogando, sabe? E não conseguir fazer nada, um sentimento de impotência. Esse sentimento de impotência pega muito, né? Eu acho. Quando a pessoa fala data, horário, o que aconteceu, ela ainda está no trauma. É como se aquilo tivesse num looping dentro dela. Então vai depender muito da intensidade e da idade, principalmente. Porque uma criança é um cimento fresco. Qualquer coisa que é a placa que ainda não tem gravação, né? Então tudo fica muito fixado. Grava ali. E aí, quando há essa... Normalmente as pessoas que têm uma resiliência maior, tipo assim, não, eu vou dar certo, eu vou pro mundo. Ai, não deu certo isso aqui hoje, tudo bem, a gente grava depois de novo, vamos lá, tal. Essa capacidade de se reinventar que é a resiliência. Quando o trauma, ele desestrutura na base, a comunicação no mental, neocórtex e o giro do símbolo é cortada. E aí ela não consegue reagir. Ai, deu errado, é capaz de entrar numa depressão. De não conseguir, sabe? E de novo. E o que volta a reestruturar isso? Tem diversas terapias, mas principalmente a que trabalha o corpo. O corpo. Você está falando isso, uma coisa que a gente ouve muito quando estuda sistêmica é a gente olhar para a dor do outro. Né? Então, às vezes, uma coisa que para você fala, nossa, é uma bobeira, eu resolvo isso com muita facilidade. Você não tem como mensurar o que é o tamanho daquilo para o outro, né? É porque você não sabe o que aconteceu antes, qual que é a base dele. Né? Por exemplo, no 11 de setembro, as pessoas que estavam na rua e correram e se abrigaram num bar, numa padaria, se traumatizaram. Claro, claro. As que correram e chegaram em casa também se traumatizaram. As que correram, chegaram em casa e a casa era um lar. E houve o acolhimento. Não se traumatizaram. Então depende se o seu corpo tem oportunidade de falar, eu tô segura, agora eu posso tremer, eu posso chorar, eu posso pôr pra fora. Ou se eu tô segura, mas eu tô numa padaria, não conheço ninguém, sabe? Não, ele continua sob tensão. Sim. Tá seguro, mas nem tanto. Nem tanto. Não tem aquele espaço de acolhimento de falar que eu posso. Por isso que a figura dos pais e entender as crianças,
o que elas estão pedindo, porque elas não têm vocabulário para expressar o que elas estão sentindo, é obrigação dos adultos ler a linguagem não verbal das crianças. Ah, isso é tão complicado. Na prática, né? Na teoria, eu acho que isso é tão claro. Sim. Mas na prática, uma mãe que tem mais de um filho, que trabalha, que tem que organizar tudo, isso muitas vezes passa tão batido. Porque até pelo movimento dela de não enxergar o como aquilo é tão forte, tão importante para a criança. Mas, felizmente, agora que a gente está cada vez mais um programa como esse, Sim. Estudos, as pessoas que falam assim, nossa, peraí, eu preciso parar, se nem que for 5 minutos, e abraçar meu filho. Deixar ele chorar. Deixar ele chorar. Não pedir para ele parar de chorar, deixar ele chorar. Falar, olha, quando você conseguir conversar, tá tudo bem, eu tô aqui, pode pôr pra... Coisas simples fazem toda a diferença. Porque antigamente... Não sei no seu caso, mas assim, eu percebo na minha família que tinha muitas coisas, sabe? Depois a gente compra. Isso é pra criança uma traição, porque ela confiou. E é mesmo. Fala não e lida com o não que você falou. Tenha coragem. Então são mudanças, assim, importantes. Tipo assim, a gente não pode comprar isso. Não, olha, eu sei que tá difícil lidar com isso. Sim. Você vai chorar. Entender que a criança vai chorar porque ela tá frustrada. Claro. E não falar, depois a gente compra, enganar a criança. Ou eu venho tal hora, tudo bem, um dia você atrasou, mas se toda vez você se atrasa, se toda vez você demora horas para buscar o seu filho na escola e fica ele sozinho com o porteiro e mais ninguém, sabe? É uma sensação de abandono. Não é um dos traumas, não é abandono? Abandono, rejeição. Ou você esperava que fosse menino e veio menina. Então a criança sente isso. Imagina, a criança já sente no útero. É interessante a gente ver essas gravações que tem hoje na internet de chá revelação. As pessoas se frustrando. Às vezes a pessoa murcha na hora. E é a frustração dos pais. E aí pode estar somado com uma frustração de infância dos pais. Dos pais, exatamente. Né? De ter que agradar, de ter que ser um menino, de ter que ser uma menina, de ter... Isso vai somando, vai somando. Ninguém é isento de trauma, não tem como. Eu também acho, Não tem como. Então, às vezes a mãe humilha a criança, tipo assim, é burro, é porco, já mandei só o nariz. Sabe umas coisas assim que a gente pode mudar isso. Sim, sim. E aos poucos, com o conhecimento. É isso, não é por mal, nem sempre é por mal, é porque não se sabia fazer diferente. Não tinha os estudos para isso. Não tinham, né? As coisas saltaram muito, né? A gente vê hoje, nós como adultos, como se está pensando no como você fala as coisas. Olha, não se fala mais índios, são povos indígenas, e a gente está aprendendo. Isso. Né? E se você nem fazia para magoar o outro, mas de repente o outro se sentia magoado, o que custa você mudar o modo de falar? Exatamente. Né? Então a gente está sempre aprendendo a se recolocar. Então essas feridas assim, de humilhação, de traição, de abandono, né? Ou então promete que vai buscar e não vai, de rejeição, são traumas que marcam profundamente. Aí aquela pessoa não se sente valorizada, a autoestima fica lá embaixo. Aí cresce, eu tenho o dedo podre. Não, filho, você tá com a tua autoestima lá no chinelo, né, desde a infância, e isso precisa ser restabelecido. Então, vamos fala um pouco disso, por favor, Elaine, de como a gente, sem saber, acaba reproduzindo, porque parece que assim, você foi traumatizado, em vez da gente ir contra aquilo, você fica atraindo mais para revivenciar isso durante a sua vida. Infelizmente. Porque a gente só atrai aquilo que o nosso inconsciente já conhece. Ai, gente, bora aprender aprender a ser feliz para atrair felicidade, dinheiro, não é? Porque vamos supor, se eu fui criada por uma mãe narcisista, eu conheço aquilo como afeto. Então, conta pra gente um pouco das características, porque às vezes a sua mãe teve esses traços e a gente não sabe nomear. Primeiro que isso aqui não pode ser diagnóstico, porque precisa de um profissional e, né, então eu vou pegar, mesma coisa, porque todo mundo tem traço de tudo. Isso que eu ia falar, então, né? Cuidado com o rótulo, já põe etiqueta da mãe. Sem rótulo, calma, né? Porque também existem
perfis, assim, existem graus. Isso que eu né? falar. Então, né? Então, vamos supor, um narcisista oculto. É aquele que, aquela mãe, 90% das mães narcisistas são misóginas. A psicologia não sabe explicar o porquê ainda. Eu acredito que seja por um passado, é opinião pessoal minha, por um passado histórico. A mulher não tem valor, é só o homem que se projeta na sociedade, não tinha emprego para a mulher, tinha uma competição, assim, tinha que ter um dote para poder casar, então, vai nascer uma menina. Então, eu acho que vem disso. A gente tem na história algumas explicações, mas você falando nisso, é uma pergunta que eu sempre deixo no ar, né? Porque a gente vem, ainda mais a nossa geração teve essa coisa do feminismo, mas assim, não, eu não quero reproduzir, eu quero sair da cozinha, eu não quero ser dona de casa, é uma opção, mas a gente queria que tivesse outras opções, porque um tempo atrás não tinha opção. Então nós tivemos um olhar muito centradas nisso. E aí eu penso, ainda existem homens machistas e ainda é o mundo machista. Até Se quem essa é a questão que eu vou te falar. Se quem cria os homens são as mulheres, por que ainda tem homens machistas? Porque a gente ainda não conseguiu ensinar esses meninos uma outra valorização das mulheres. Porque isso é tão enraizado, na minha opinião, né? Tão enraizado no inconsciente, inclusive feminino, porque mulher, ainda hoje, né? 2024, daqui a pouco 2025, estamos no finalzinho do ano, ainda no mesmo emprego, no mesmo cargo, mulheres ganham 30% a menos. Ainda, isso é São Paulo. Né? Ainda a carga dentro da família da mulher é muito mais pesada. Não tem essa. Eu ajudo minha mulher. Não. E aí, não assim, tem isso. Acho que vem aquela carga assim, nossa, vai ter que ter um dote, né? Antigamente, sim, não tinha emprego para mulher, era subemprego. Se não tivesse dote, era prostituição, porque não tinha emprego mesmo. Então, isso ainda está muito forte. E vamos combinar que a gente está falando de antigamente não dentro da nossa sociedade, porque tem sociedade que ainda é assim. Sim, tem sociedade que a mulher tem que andar 10 passos atrás do marido ainda hoje. Se ficar viúva, vai para a rua ser prostituta, porque a família não abarca isso. Na Índia, é muito... Ainda tem. Ainda tem. Sim. Né? Você não pode andar desacompanhada de um pai ou de um marido, senão você tem o direito de ser violada. Isso ainda é muito sério neste planeta. Então, assim, essa mãe não quer não quer uma filha menina. Claro, até para não ver passar por isso. Se você pensar, né? Eu não quero ver um filho passar por uma coisa dessa. E sem contar as competições que tinham entre as mulheres. Sempre teve muitas. Teve. Sei lá, 2 irmãs. Então, elas vão ser escolhidas para casar. Se uma não for escolhida, ela vai odiar aquela irmã, né, inconscientemente, né? E isso vai ficando no inconsciente coletivo. Olha quantas somatórias, né? Coisa. De cargas mais pesadas para a mulher, né? Aí eu acredito que por isso que 90% das mães narcisistas são misóginas, né? Sim. Então elas manipulam, são egoístas ao extremo, tem que ter uma condição genética para isso. E se forma a partir de trauma. Vai saber o que minha mãe viveu na infância? Não sei. E quais as ações? Você fala, nossa, isso tem cara de ser narcisista. Quando a gente olha para a pessoa, a gente está falando de mãe, mas qualquer pessoa pode ser narcisista, um homem, coisa e tal. Qual é a característica de uma pessoa narcisista? Sabe aquele negócio de bate-a-sopra? Ela te dá o carinho, mas ao mesmo tempo ela te compara com a tua prima. Então você não sabe se você tá agradando, se você não tá, sabe? Sim, sim. Ele gera uma confusão tremenda. E uma insegurança, né? Total, a autoestima vai lá baixo, né? Ainda mais criança, expõe a criança, humilha a criança, não preferência, às vezes prefere o irmão, que é homem, e aí a outra se sente... fica naquele comportamento de ter que agradar para sentir amada. E aí vai procurar um relacionamento que o inconsciente dela já conhece. Qual é? Narcisista, claro. Que ela precisa se humilhar. Que são os relacionamentos tóxicos. E aí por que a pessoa não consegue sair de um relacionamento tóxico? Tem mulher que apanha e não consegue sair. É um lugar, é ruim, mas já é conhecido, né? Sem contar que tem uma questão neuroquímica.
Ah, isso é interessante. Cara, Isso muito me interessa. Porque tudo que a gente pensa em neuroquímica, a gente pode, de certa maneira, agir de fora para dentro. Ou estabelecer padrões comportamentais. isso, que gerem aquela química. Isso. Então você não precisa ficar só no mental, você pode ir para o físico, que às vezes é mais fácil do que você ir a partir do mental. Então vamos ver, olha. Vamos supor um relacionamento abusivo, narcisista, onde a pessoa só quer tirar vantagens, ou por dinheiro, ou por companhia, ou por status, ou como é que a gente identifica uma pessoa que tem vários relacionamentos, ela está procurando suprimento. Sim, Porque ela ela pega um pouco aqui, outro pouco ali. vários contatinhos. Tá no supermercado. Isso. Ou no Tinder, né, que é um supermercado humano, assim, vai lá. Como é que é? Cardápio humano. Escolhendo. É triste, né? A gente dá risada, mas isso é tão triste. É muito triste, mas é isso mesmo, né? Então, o que essa pessoa faz? Ela tem uma capacidade de te ler assim, tem uma carência. Uma coisinha que você fala, ela percebe o que tá ali, ó. Sim, peguei, né? Peguei. Uma carência, né? E ela te lê e vai arquivando, vai fazendo lá o documentário. Ah, Sibeli, isso, aquilo, aquilo. Então ela fala tudo que você quer ouvir. Tudo. Te enche de amor ali com Sim. tudo que ela tem de suprimento. E aí depois ela tira. E aí assim, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Nossa, você fala de mim, mas eu faço tanta coisa pra você. Você tem coragem de fazer isso? Te trouxe pão doce. Tô passando tão mal. Como você vai falar? Esse é outra coisa. Esse é não terrível. fala, olha, a gente conversa amanhã, porque hoje eu tô mal. Isso. E aí você fica assim, mas o que eu fiz? Mas eu tava tudo bem? Será que eu fiz alguma coisa? Nossa, você tá mal comigo? Eu te fiz alguma coisa e não percebi? E aí depois, isso vai girando um circuito neuronal ali de encheu de dopamina, serotonina. Fiquei tão bem com essa pessoa, de repente tira. O cérebro sente falta, neuroquimicamente. E aí você fica assim, mas o que eu fiz de errado? E aí procura isso de novo. Aí a pessoa vem com uma migalha. Então tá tudo bem. Aí ele some de novo. Aí a pessoa fica que nem um vício. Eu tô pensando em vício, né? De vício. Açúcar, de cigarro, de droga. É o mesmo circuito, inclusive, da cocaína. Por isso é tão difícil largar de um relacionamento abusivo. Porque o pouco que tem acaba abastecendo tanto aquele circuito que você identifica que mesmo pouco aquilo vale a pena, melhor do que nada. É isso. Não, mas eu vou me arrepender. Nossa, ele me dá uma migalha. Sim, quando a gente tá junto é tão bom. É isso. Que coisa louca. E aí, o que tem que fazer? Contato zero. Abstinência. Abstinência. Como qualquer vício. Exatamente. Você só cura com abstinência. É isso. Então, eu não posso ver foto na rede social. Mas eu tenho um filho em comum. Se você puder falar só por e-mail e pedir para alguém responder para você nem olhar. É que se o outro é narcisista, ele sabe, né? Ele vai criar meios de, não, mas eu preciso resolver, preciso comprar, preciso... Né? Tem isso também, Por isso que é muito difícil, mas é possível. É o negócio da chave e fechadura, né? Encaixa, né? O narcisista, ele encaixa com quem é a vítima do narcisista? Normalmente é um codependente ou mais também é possível o borderline, isso mas em geral é o codependente. O codependente, por que codependente? Porque os estudos eles surgiram a partir de mulheres que eram esposas de alcoólatra. Então por isso que vem esse nome de codependência. Porque elas ficavam assim, não, hoje ele não vai beber, eu vou buscar ele no trabalho, ele não vai passar no bar, Então ela fica querendo curar o outro. Nos relacionamentos, o que a gente vê? Querer curar o parceiro. Nossa, isso é muito da mulher, né? Isso é muito da mulher. Isso é muito comum da mulher. Ele não quer ser curado. Não, mas eu vou fazer terapia, ele vai melhorar. Ele é tão bom. Quando ele não bebe, ele é tão bom. E o que é isso? Autoestima baixíssima lá da infância. Porque o inconsciente reproduz o que ele conhece. Mas é possível curar isso. Essa é uma notícia muito boa, porque esse é um quadro bastante desafiador. E é muito comum, né? Isso que eu ia falar. Gente, quem tá ouvindo aí, ou tem na família, ou tem próximo, ou tem um amigo, não é uma coisa assim do outro mundo que a gente tá falando. Você tá falando de, sei lá, acho que... Gente como a gente. 100% da população, talvez, né?
Em algum nível? Em algum Em algum nível, sim, é verdade. E aí as pessoas que têm aquela autoestima que ficou baixa lá na infância, né, não se sentiu valorizada, não se sentiu vista, às vezes não consegue construir uma estrutura profissional, financeira. Claro. E aí fica assim, não, vamos fazer constelação, porque deve ter algum padrão de escassez. Pode até ter o padrão de escassez, não duvido que tenha, né? Tem tudo nesse planeta. Sim. Mas e a ferida da infância? Que você não se sente merecedora de ter alguma coisa, porque lá você foi pisado, você não foi ouvido, você tinha que tirar notas boas para poder não Você brigar. não foi suficiente, Nunca né? foi suficiente. E aí, se a gente vai para a coisa da mecânica quântica, que você atrai aquilo que você vibra, por mais que você repita, por mais que você faça exercício, se essa ferida ela tá vibrando lá, você só vai até a página 1, a página 2 você já não acessa. 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. É. 95%. É Então, muita se coisa. lá na minha infância eu não me senti capaz, eu posso fazer exercício que eu for de não, eu mereço, eu consigo. Fica no mental. Fica no mental. E não Você não vai. consegue introspectar ao ponto de vibrar realmente, né? Porque vibração é quando todo o teu corpo sente aquilo, Isso. né? E aí, assim, Dr. Eugene Gendlin, que é um psicoterapeuta, faleceu em 2017, americano. Eugênio? Eugene Gendlin. Ah, tá. Eugênio Gendlin. Ele provou que 100% do sucesso terapêutico, terapia que for, constelação, neurociência, Psicoterapia, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, depende de sentir as sensações no corpo. O que é isso? E é o que a gente foge o tempo inteiro, né? Nossa, me dando uma palpitação, não vou sentir, não vou sentir. É a pior coisa que você faz. Fala de novo. Porque porque isso é muito maravilhoso. É maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Não, ele desenvolveu essa técnica que chama focalização, que é focar, né? Não tem uma. Assim, a gente chama de felt sense, a sensação sentida no corpo. A tradução fica. Não tem uma. Deixar rolar mesmo. Que nem a síndrome do pânico. A pessoa ela acha que ela vai passar mal. Aí ela não quer sentir. Aí ela não quer sentir. Isso joga adrenalina no sangue e vai acelerando e acelera o coração. E aí ela fala, tá vendo? Eu sabia que eu ia passar mal. Isso, porque ela começa a entrar num looping. É sentir. Então, assim. Deixa eu sentir. Não se morre de síndrome do pânico. Vamos lá, vamos sentir. Isso, vou respirar fundo e vai passar. Quanto mais eu respiro fundo e eu sinto, então sentir as sensações no corpo. Então, quando a pessoa vem para uma terapia dessa, aí vamos supor que é um assunto muito íntimo, delicado, e que ela tenha vergonha e que ela não queira falar. Que não precisa me falar. Aquilo que você quer tratar, quando você lembra, não precisa falar, se a pessoa não quiser. Porque não é mental. Sim. Ela está numa outra estrutura do cérebro. Ela está lá no cérebro reptiliano. Não está no neocórtex. Quando você lembra, né, claro que tem velocidade da fala, tom de voz. Senão eu estou falando com o neocórtex. Eu preciso saber isso. Senão eu não consigo. O que acontece no seu corpo agora? Nossa, meu coração parece que aperta. Nossa, me dá um nó na garganta. E aí eu vou começar a prestar atenção focalização. Prestar atenção nessas sensações. Por quê? Porque eu estou super interessada no nó na garganta? Não. É para o cérebro da pessoa identificar o circuito neuronal. Imagina que o nosso cérebro seja uma floresta. Tá. Né? E aí tem uma trilha naquela floresta. De tanto passar pessoas ali, ficou fácil o caminho, ficou largo. Ficou marcado, né? É a mesma coisa no nosso cérebro. Então, vou dar um exemplo, sei lá, aprendi a somar. Tanto fazer continhas, chega uma hora que algumas coisas eu somo de cabeça. Eu facilitei o circuito da soma no cérebro. Mesma coisa para as sensações, para as emoções, para o sentimento. Então, eu, de tanto sentir medo, de tanto não me sentir vista, de tanto não me sentir valorizada, de tanto eu ser comparada, eu vou criando aquela estrutura de não merecimento, de não valor, de desamor, de traição, né? E eu preciso tentar controlar tudo
né? Para não me sentir traída, enfim. Sim. No fim, a gente acaba, né? Que em algum momento. Todos nós estamos nessa daí, não tem como fugir. Mas a gente, de tanto querer fugir daquilo, a gente cai naquilo, né? Reforça. Parece filme de terror, sabe? Sexta-feira 13. Que você foge, quando você olha, tá o cara da máscara. Exatamente, reforça. Então a gente, né? A hora que eu presto atenção no corpo, opa, é esse circuito neuronal que eu tô. Porque tem milhares, né, de caminhos. É esse o caminho, ok. E aí, como que é esse nó na garganta? É como se tivesse uma fruta, como se tivesse uma meia entalada, alguém apertando. Na verdade, é como o nosso cérebro codificou aquela emoção. Porque eu tô falando do hipocampo, que é uma área que também é responsável pela imaginação, só que ele está coladinha no sistema das emoções, no sistema límbico. Então pode ser que venha, nossa, parece que tem uma pedra pontuda. Ok, qual é a cor da pedra? Sim, Na verdade, eu tô só assim, ó, para prestar atenção para o cérebro falar, isso aqui, ó, é isso aqui, ok. E aí, aonde no seu corpo? Primeiro eu vou perguntar significado, qual é a emoção que essa pedra tem, que aí eu vou codificar, né, conectar com a emoção. Às vezes não vem emoção, porque ela não. Às vezes, claro que vem, mas ela não sabe nomear, porque às vezes é muito bebezinho. Ah, isso, se é muito pequeno, né? Pega um trauma de infância, não tem nem o nome. Não tem nome, mas ela sabe se é bom ou ruim. Eu falo, então tá bom, é bom ou ruim? Ah, é ruim, é bom, ok. E aí eu vou, nome pendulando, como assim? Para a parte boa, para a parte ruim. Por quê? Porque aí eu tô criando no cérebro novos caminhos neuronais de bem-estar e prazer. Está fazendo um movimento, o que estava parado tem atalhos para sair dali. Sabe uma panela muito suja que a gente põe de molho? Isso. É isso. É isso, porque e o bom disso que a partir do momento que eu abro vamos por uma estrada que tem um acidente, um congestionamento, eu não consigo sair dali. Não. Mas aí se eu aprender um atalho que eu consigo cortar e sair lá na frente... Sim. Isso é ótimo. Então, o dia que... Eu não vou evitar os traumas, né? Não tem como. Parece que faz parte do nosso aprendizado. Porque também se algumas coisas ruins não ficam muito fixadas, vamos pensar, se você nunca viu nenhuma imagem de ninguém estatelado... Você não vai se jogar lá no prédio, embaixo do prédio, você não vai ter problema. Então, de alguma maneira, isso tem uma serventia. Sim. Só que o problema é quando está muito intenso, eu não consigo nem chegar perto da janela. Isso. Né? Então, a hora que eu vou criando novos circuitos, a hora que acontecer um evento, um acidente, de novo, né, eu consigo sair dali. Eu não fico paralisada naquele trauma. É um treinamento de um outro caminho, de uma outra resposta. Neuronal. E uma outra coisa que a gente pode fazer também, nossa, se todo terapeuta falasse isso, ia economizar anos de terapia, é conversar com a sua criança ferida em terceira pessoa. Aí, ensina pra gente. A parte sábia, a parte curada. Eu, Elaine, 2024, olho pra minha criança que um dia, sei lá, veio a imagem X. Olha, já passou, olha tudo que você cresceu, tudo. Fala em terceira pessoa. A parte curada falando com a parte ferida. Olha como isso já está no passado, olha como você se estruturou a partir dessa dor, olha como mudou isso. Aí vai em terceira pessoa. E isso vai criando novos circuitos neuronais também. Quanto tempo demora isso? 1 mês? 9 meses? 10 anos? Só que o tempo não vai passar de qualquer jeito. Claro. Que seja pela reestruturação neuronal. Exatamente. E a gente sai. E vai ter um dia que vai vir aquela imagem daquela criança e automaticamente vai vir a voz assim, já passou, olha como é que você tá. Aí você, é a sua voz mesmo, mas foi tão automático que você já nem entrou mais no trauma. É muito bom, mas é no corpo. Então assim, deu uma tremedeira, para e sente. Ai, Elaine, você está falando, sabe o que eu tô lembrando? Faz tempo que eu não tenho. Faz muito tempo que eu não tenho, mas eu acho que é um sonho recorrente de muita gente, que é sonhar que ainda está na época de escola, ou que perdeu prova, ou que está com o uniforme incorreto. O desespero, que é um pesadelo, na verdade, é um sonho recorrente. E se você for pensar, fala, nossa, mas nem é uma coisa perigosa, nem nada, mas é porque está lá no trauma de infância, e lá naquela infância
Isso era muito importante. Era a imagem. E aí, quando a gente sonha adulto, imagina, né? Adulto tem tanto problema tão sério que tá sem a meia da escola, mas aciona, vira um pesadelo, porque aciona aquele medo de infância. Vira um gatilho. Vira um gatilho. Porque vai que um dia alguém fez alguma comparação, um bullying recorrente por conta da meia, por conta de alguma comparação. Então, de não entrar na escola, de não poder entrar, né? Ferida da humilhação. Tem classificação das feridas? A mais forte, você diz? Não, assim... Os nomes? Isso, categorias. Tem categorias de feridas? Ferida da humilhação, né? Você é burro, você... Né? Que é a do bullying. Do bullying é humilhação? Humilhação. Da rejeição, eu esperava que fosse uma menina, veio uma menina, ou rejeitou mesmo. Que pode estar associada às duas, né? O bullying e a rejeição. Também. Porque, não, tipo, vão se somando, vão se... Abandono. Essa é muito forte também, né? Eu falei que eu ia te buscar na escola às 5 horas, eu cheguei às 8. Não foi só um dia, foi a semana toda, o mês todo, né? Ou então nasceu um irmãozinho e eu me sinto rejeitada. Claro. Foi, né? E são coisas que a gente tem que aprender a lidar. Porque imagina assim, quando chega o irmãozinho em casa, é lógico que a mãe tem que maternar aquele que tem maior necessidade naquele momento. E o anterior... Sim, mas tem que olhar também para o outro. Aí tem os que quando não dá, olham. né? Mas quando dá, né, gente? É que a vida a gente faz o que dá. Nem sempre é o que sabe. O que sabe. Às vezes não atingiu isso tudo ainda. Ferida da traição. Essa é muito séria, né? Eu vou te levar lá no fim do ano na casa do seu pai, não leva. Eu vou, né? Essas coisas assim. Ou ele vai vir te buscar e não vem. É traição, né? Mas tem os traumas de choque, que são muito fortes. Que aí forma um trauma que a gente chama HI, ativação global de alta intensidade. Terremoto, tsunami, acidente, dependendo da gravidade do acidente. Claro. Luto, separações, bullying, mudanças de cidade, de escola, né? Então eu rompi com todos os meus amigos, né? E principalmente o que mais é abuso, esse desestrutura assim, até perder a conexão do neocórtex com o giro do símbolo. Esse é o mais forte. E o que acontece com a pessoa quando ela perde isso? Ela perde a resiliência, ela não consegue recomeçar. Em coisas assim, deu errado isso daqui, ela às vezes entra numa depressão, ela não consegue recomeçar de coisas simples, né? Sei lá. Você está falando isso, e a gente vai lembrando de causos, né? Eu já tive no consultório, por exemplo, um paciente que era um senhor novo, um jovem senhor de 35, 40 anos, que perdeu o cargo de gerência do banco, que isso não é hoje, tá, gente? É no tempo que ser gerente do banco era uma coisa de uma posição de muito status, era ser gerente de banco. E ele nunca mais se reergueu. Ele não conseguiu ir para frente. E aí a gente olha e fala, nossa, mas por quê? Porque tinha tantas oportunidades, mas olha como cada vez menos a gente pode julgar. Pegou numa ferida. Pegou ali numa coisa que devia estar muito anterior. Aí a gente lembra da guerra, porque só 20% se traumatiza, porque tiveram traumas de infância. É muito sério isso. Uma coisa que tem muito comum hoje, por exemplo, é zumbido no ouvido. Muito, vem muito no consultório. E sabe o que é? Não. Pela medicina chinesa eu sei, mas pelo trauma não. Me conta pela medicina. Pela medicina chinesa é baixa do meridiano dos rins, que é onde guarda a energia ancestral. Que é a energia do medo. Que é a energia do medo. Tanto é que quando a gente está com medo, faz xixi na calça. Porque a energia do rim fica baixa e aí solta o esfíncter. Aquela criança que, vamos supor que ela tenha tido todas essas categorias de feridas, né? Abandono, rejeição, humilhação, já me deu branco já. Humilhação, rejeição, traição, abandono. Abandono, isso. Tudo isso, mais somado ao pai que gritava, mais a mãe narcisista, né? Então, assim, ela não consegue entrar em contato com as emoções dela mesma. Porque dói. Se eu parar e prestar atenção no que eu tô sentindo, eu não aguento. Então, o que eu faço? Eu fico pensando. Então, eu me distraio com pensamentos. Penso. Presta atenção em tudo, assim, fico pensando, que será isso, que será?
Então, o looping mental, a pessoa tá lá no... Porque ela não pode... tem medo de entrar em contato com a dor. com a dor. É inconsciente. Ok. Aí vai chegar um evento na vida forte, um trauma forte, um bullying forte no emprego, né? Porque tem muito isso. A gente Claro, vê muito... mas todo lugar novo que você entra, não é assim, todo mundo fala, ai, não, bem-vindo, não sei o quê. Mas a gente sabe que aquela fase de adaptação, seja uma escola nova, um emprego novo, tem. os que puxam tapete. Vamos supor, ou um relacionamento tóxico, de repente dispara um zumbido no ouvido. Porque é um trauma profundo, com outro trauma muito forte, até de sobrevivência, de salário, de subsistência, com outro da tum. E aí aquele zumbido fica. Instalou. Então eu preciso restaurar o meu self, né? E trabalhando essas minhas dores para eu conseguir entrar em contato com as minhas dores, para eu conseguir baixar a atividade mental aqui, para eu conseguir parar de ouvir esse zumbido. E o TDAH entra aí também? Porque o TDAH tem isso, né? Muitas vezes da pessoa não como se tivesse não é um zumbido, mas é como se tivesse um barulho mental que a pessoa não consegue focar. Na verdade, o TDAH existem dois tipos, né? O neurológico, que é o matricial, ou o situacional. Falando do neurológico, que é só 5% da população mundial, 3 a 5% é muito raro. Na verdade, ele é como se o cérebro fosse uma peneira. Então, vamos supor, você não está sentindo as suas costas no encosto. Agora que eu falei, você tá. Claro. Jogou atenção pro Joguei lugar. atenção. Você não tá sentindo o seu anel no dedo. Agora que eu falei, você tá. Eu não tô sentindo meu óculos. A hora que eu falei, eu senti aqui, apoiado. Uhum. O que é o TDAH? O cérebro não tem essa peneira de não tem seleção, né? Assim, eu tô sentindo tudo. Uhum. Eu tô sentindo o óculos, eu tô sentindo o assento, eu tô sentindo se alguém entrar ali, eu tô sentindo o barulho do ar-condicionado, eu tô sentindo o sol. E aí que eu não... Mas em compensação, se eu quiser, uma coisa que eu gosto, eu foco. Então não é que o TDAH não foca, ele foca em tudo. Mas ele tem o hiperfoco. Tanto é que eles são extremamente inteligentes. Né? E fala, tem déficit de atenção, então é uma prova mais fácil. Ele consegue. Né? E tem dois tipos. O matricial, que é realmente essa questão neurológica de ter essa peneira, entre aspas, né, no cérebro, que foca em tudo, que é 3 a 5%, é muito pouca gente. Perto de tanto diagnóstico. Não é nem criança, porque hoje adulto também, que toma remédio para isso, não é 3%. Exatamente. E nem existe o TDAH adulto, porque eles têm que obrigatoriamente começar na infância, senão... Se começou na vida adulta, ok, se é diagnosticado na vida adulta. Isso. Mas se começou na vida adulta, tá errado. Não é. Não, é que às vezes na vida adulta que começa a olhar para trás e fala, é por isso que eu não sentava o tempo inteiro na cadeira, que a professora, eu queria sair para tomar água, não conseguia prestar atenção. Porém, os 95% dos TDAHs que tem são situacionais. O que quer dizer isso? Da situação, do ambiente. Trauma. São os mesmos sintomas. Então, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, tem os mesmos sintomas de hiperatividade, ou então a pessoa está agitada porque ela não consegue prestar atenção no corpo dela, e nela mesma, porque ela não vai aguentar a dor, ou ela se fecha no mundo interno, porque é uma ferida de humilhação, de dor, então é a timidez excessiva, aí é lido como desatenção, porque ela não está prestando atenção na aula, está prestando atenção na dor ali. Muito interessante essa visão, né? E aí cura com neurociência. Reorganiza o sistema nervoso, permite a reabsorção daqueles resíduos de cortisol, de adrenalina, que são as camadas dos traumas. Esses resíduos que ficam presos no corpo, eles podem gerar doenças físicas? Porque somatiza. Somatiza. E como que a gente começa a destravar isso? Com a técnica de neurociência, que primeiro que a focalização, sentir o corpo, então não é só sentir, né? Eu, por exemplo, quando eu começo uma constelação, a pessoa, eu quero trabalhar, sei lá, minha dificuldade... De falar inglês. De falar inglês. Vai, uma coisa simples. De falar inglês e tal. Ok, quando você pensa em que você precisa
do inglês para o seu trabalho, o que acontece no corpo agora? Nossa, meu coração parece que para. Ai, dá falta de Da ar. falta de ar. Ok. Qual é o sentimento? Mas aí, com a velocidade da Sim, fala, o tom claro. de voz. Ok. Se a gente pudesse conversar com essa falta de ar e perguntar a ela quando ela começou. Nossa, tá tudo escuro, tá tudo. Ok, tô dentro do útero. E aí eu vou reorganizando o sistema nervoso da pessoa, permitindo com que o cérebro identifique o circuito, só de identificar ele já está reabsorvendo, porque não fica aqui, vai para o corpo todo, Sim, tem ligação sim. com tudo. Começa a reabsorver, aí vem tremor, bocejo é o parasimpático, né? Ah, que alívio. Tá relaxando. Que alívio, aquela respiração de gatinho, que é a respiração na barriga, assim. Ai, que alívio. Né? E aí, são camadas, é lógico, né? Trabalhou uma camada, às vezes dá um cansaço. Mas quando a gente está mexendo nessas coisas, dá cansaço mesmo, Dá, né? porque Despende segurar uma tensão, porque você vai muito para outros grande. lugares. Dentro de você vai para outros lugares. Segurar um estresse é muito mais cansativo do que você pegar a enxada e fazer um buraco aí. Porque eu fico assim, controlando, tentando controlar o pensamento, o sentimento, não posso sentir, e são várias variáveis juntas que eu não tenho consciência. Que às vezes nem a minha criança tem consciência. A gente não tem memória eletiva até 2 anos de idade. Eu não lembro o que aconteceu de 2 anos para trás. Da fecundação a 2 anos, eu não lembro nada dentro do útero. Tem gente que lembra, tem alguns flashes, Flashes. né? Mas não é uma coisa linear. Não, e nem acho que são flashes mesmo, como se tivesse uma memória, como se visse uma foto. Por exemplo, a mãe grávida, ela passa, sei lá, foi atravessar a rua, passou um motoqueiro, levou um susto. Aquela adrenalina. E o bebê lá dentro é o que aquilo que ela recebeu? Toma um tombo. O que é aquilo? É aquele mal-estar e o sistema nervoso em formação. E aquilo fica registrado. Você sabe que eu faz pouco tempo que eu fiz um processo de percepção da vida intrauterina, e na minha cabeça a vida intrauterina era gostosinha. Ah, eu tô no útero, abraçada, quentinha. Eu achei um barulho. horrível, É um barulho. apertado, me senti presa. Foi horrível, não foi confortável. Quando eu faço dinâmicas de criança, eu falo assim, ninguém vai para o útero. O útero eu só vou individualmente. Porque se for um atendimento em grupo, é muito profundo. É muito profundo. É muito profundo. Assim, é dor de cabeça, é tontura. Falta de ar. Falta de tudo. Ali Porque pensa, se a mãe teve alguma sensação que ela contraiu, né? Contrai os vasos e a criança fica com falta de ar. E aí ela sente que o mundo lá fora é perigoso. Sim. Ela não quer nascer. E aí tem uma série de complicações nos partos, muitas. A gente vê o número de cesáreas, tudo bem que no Brasil é fora da curva comparado com os países, né? Mas eu penso assim, quantas mulheres morriam no parto antigamente, então tem um medo aí de parto mesmo, né? Tudo bem que no Brasil é exagerado, mas quantas crianças que precisam da sucção, do fórceps, porque também tem um exagero na anestesia, não sei, porque não é só a mãe que é anestesiada. Não tem como separar. No sangue, cordão umbilical. Sistema nervoso é integrado ali. E aí, TDAH. O cérebro manda informações para as perninhas, aqui está o fundo do útero, né? Tá apertadinho, empurra para sair. Só que tá anestesiado. Aí o cérebro manda informação e a perna não obedece. Não. E aí alguém tem que puxar. Ou tem que fazer cesariana, ou sucção, ou fórceps. E aí fica com aquilo que mandou para as pernas e não foi. E aí isso gera sintomas de assim, tem um desconforto aqui. É o cérebro, a perna que não obedeceu ao cérebro. Aí é TDAH. Quantos que melhoram com essa técnica? Que bárbaro, né? Ai, maravilhoso. Que bárbaro. Que maravilhoso. Acho que dá para a gente olhar e tratar coisas que a gente nem sabia que vinha daí.
né? Porque a terapia ela vai muito do como a gente pensa, fica muito no mental. A psicoterapia, às vezes, ela fica muito no mental. E às vezes você patina, fala, nossa, mas já tô anos, já vi, já falei, já agradeci, já reverenciei, já olhei, já entendi. Já entendi, tá tudo bem. Já passou. Mas não mexe, não movimenta o esquema. Porque tá só no 5% que é o mental. Precisa ir para o corpo. E quando a Toriogene provou que 100% do sucesso depende de sentir o corpo, eu não sei porque isso não é tão divulgado assim no Brasil. Será que a gente não tem medo de sentir o corpo? Porque não é fácil, né? Porque você vê, por exemplo, as pessoas que me procuram, a maioria é por dor. Né? A gente tem medo de dor. Sim. E aí, tanto é que muitos procuram medicação. Eu vou me anestesiar, não vou sentir. Ou vou beber, eu vou me anestesiar com de alguma maneira. Vou anestesiar a dor. Só que o problema continua lá. Tem uma frase do Jung que eu adoro. Ele fala, mais ou menos, eu não consigo lembrar com todas as palavras, assim. Quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir. Não. Ele te pega pelas costas. Pelas costas. É a sombra, né? Quanto mais você tampa a panela, mais pressão ela faz e aí somatiza, vira uma doença. E você vai atrair. Né? Porque aquele problema ele quer ser visto. Aí você vai atraindo a mesma situação como você fala. Olha para mim, olha para mim. Até muitos casos de câncer são de trauma. Eu imagino. Teve uma moça que ela, geneticamente, claro que todo mundo tem pré-oncogênios, que são os genes para a formação de câncer, né? Mas no caso dela foi um trauma muito forte, que ela passou aos 18 anos. E aí era um câncer assim, terminal. Mas reverteu. Que coisa incrível, quando curou, né? A parte emocional, reestruturou o cérebro dela, ela parou de criar a necessidade daquilo. E aí, olha como o divino, né? Porque aí mudou o médico, em seguida mudou o tratamento. É porque ela atraiu a solução, né? Assim. E aí, isso, exatamente. Porque ela não precisava mais cocriar aquilo para ela, porque ela liberou aquele trauma. É lindo demais. É lindo, é lindo. Elaine, eu acho que isso acende também uma questão da gente olhar melhor para as crianças. Com certeza. Porque hoje ainda a gente tem mais isso, mas antigamente era assim, bom, em 1800, no começo de 1900, crianças, mulheres e loucos eram considerados sem alma. Nossa, sim. E tinha uma coisa assim, que bobeira, criança, isso, sabe, desqualificar como se aquilo... conversa de adulto, vai pra lá. Isso, como se aquilo não fosse nada, chega, sai, você não sei o que lá, isso, e a criança era muito desqualificada, e pelo que você está trazendo pra gente, eu acho que é o momento mais tenro, é onde devia ser mais olhado. Exatamente, e que bom que que bom que tem esse espaço, que essa oportunidade também da gente olhar, falar isso, para que a gente comece a perceber, porque o que eu atendo de adulto, mas que o trauma está na infância, sim. Então assim, ok, o que já foi, nós vamos cuidar agora, sim. É possível restaurar o self, reorganizar o sistema nervoso, tem cura, cura mesmo, tratamento, cura, né? Claro que depende das camadas, da entrega da pessoa, mas é possível, mas... O quanto a gente puder evitar, né? Cuidando das crianças agora. Tendo um melhor olhar para isso, né? O conceito de família só tem 200 anos. E o que era considerado antes? Tipo, tribo, é todo mundo de todo mundo? Estamos aí junto que é para trabalhar e conseguir sobreviver? Não tinha aquele negócio assim, a minha família, sabe? Era uma coisa meio ogro mesmo, assim, meio sobrevivência. Não tinha esses, sabe? Mas eu vejo que, mesmo hoje, tem uma dificuldade de formar esse núcleo bem estabelecido, né? A gente está falando, mas não está falando com toda a população. Né? Quando a gente fala de família estruturada, seja ela do tipo que for, a gente não está falando de ser casado ou ser... Não, mas de ter isso estruturado. Não tem. Eu acho que deve ser muito raro. Aquela família Doriana... Não, mas Doriana nem sei se é bom. A família Doriana nem sei se é bom. Porque assim, aí cria outro trauma de ter que ser perfeito. Aí também é um trauma muito ruim.
Ninguém é perfeito. Pra pertencer nessa família é muito difícil. É muito difícil, porque tem que ser perfeito, né? Então eu tenho que agradar o tempo todo. Exatamente. Tem outras feridas, não tenha dúvida. Mas, claro que não tem família perfeita. Mas a gente está começando a ter um olhar melhor para as crianças. E com isso elas vão se sentir melhores, vão se sentir mais acolhidas, vão se sentir mais amadas, vão conseguir também amar os pais. Quantos, eu fui rejeitado, abandonado, meu filho me abandonou na velhice. Por que será, né? Onde isso foi plantado? Exato. Onde essa criança aprendeu? Onde ela não se sentiu amada, enfim, né? Claro que existem casos e casos, né? Mas é essa mudança, sabe? Não é uma super proteção. Não tô falando desse conceito de família como que eu digo? De estrutura certinha, não é isso? Não é isso. Mas é de família do acolhimento, do amor. Do vamos fazer junto, do amor. Do tipo, tá difícil. Você adota um cachorrinho, o cachorrinho tá destruindo tudo, eu vou devolver. Ou adota uma criança, tá indo mal na escola, ou tá com eu vou devolver. Isso é muito comum, né? É muito comum. Da criança eu não sei, eu acho que menos, mas do cachorrinho. Tá roendo tudo em casa. Lógico, você pegou um filhote. Você sabe o que é um filhote? Esse dia eu constelei uma pessoa que ela falava assim: eu adotei um cachorro, mas ele arranca a roupa do varal e rasga a roupa. Não dá. É num nível assim. Vamos constelar esse cachorro, vamos constelar o que tá acontecendo. O que ele tá representando, né? Ele tava tentando chamar a atenção da dona. Porque o antigo cachorro que faleceu, ela não tinha vivenciado o luto ainda. E ela colocou um outro cachorro e ela não queria aceitar aquele cachorro porque ela ainda estava na dor do outro. E a hora que ela entendeu, na constelação, que, não é culpa... Ele mudou o comportamento. Ai, gente, assiste o programa que eu gravei com o Dr. Marcos Fernandes, que nós falamos disso mesmo, de sistêmica, tá bárbaro. E é bem isso, da questão do luto, de não poder olhar. Então, mas tá em mim, eu vou devolver o bicho. Não. E se meu filho vai mal na escola, o que eu faço? Eu devolvo pra onde? Você falando em escola, a gente vê como a própria estrutura social está formada equivocada. Porque quando você vai para o âmbito de formação de professor, os professores de escola primária, do jardim de infância, eles ganham menos, eles têm necessidade de uma formação menor do que se você for pensar numa faculdade, pós-graduação. E pelo que você está trazendo, deveria ser o inverso. Exatamente. Porque numa pós-graduação, o que você precisa é de informação. E quando você está falando de uma tenra infância, você precisa de uma formação humana. Você está formando um ser humano. Exatamente, mas não só na educação básica, nos pequenininhos. Eu acho que até no ensino fundamental 2, no médio, eu lembro, dei muitos anos aula em escola. Não sabia disso. Bióloga de formação. E eu lembro que era sexto ano, antiga quinta série, que chegou um menino que no primeiro dia ele estava embaixo da carteira. Primeiro dia. Mas os professores, esse menino embaixo da carteira tem a formação da matemática, da geografia, do português, da história, mas não tem a formação de lá. Eu, como já tinha um olhar diferenciado, né? Eu já estava nessa transição, assim, né? Na pós em psicopedagogia. Então, eu já estava tendendo com neurociência, fiquei, né? Metade consultório, metade sala de aula. E eu sentei embaixo da carteira com o menino. Falei, o que está acontecendo? Você quer conhecer esse prédio aqui? Ele é novo para você? Era a mesma escola, mas era outro prédio. Sim. Eu não sei o que aconteceu na infância dele, né? Tinha uma aluna que era gaga. Por quê? Porque os pais se separaram. Pequena. E o juiz perguntou com quem você quer morar. Naquele dia ela ficou gaga. Claro. É muito pesado para uma criança resolver isso. Ela ficou gaga naquele dia. Olha o trauma. Escolher entre o pai e a mãe. Não tem. Quando você escolhe, até adulto, sério. Quando você escolhe entre o pai e a mãe, já é. Você entende que você tem que renegar um? Então. Você tem que apunhalar um. Então, o juiz precisa de uma formação, de um acolhimento, entender que é uma criança. Olha, a minha formação
na faculdade foi em fisioterapia. Você aprende tudo, de como aspirar, de como... Você não atende a abordagem do paciente. Aí você vai para o estágio, você tem toda aquela experiência de o que você tem que fazer, aí você dá de cara. O meu primeiro paciente foi um paciente que veio de uma casa de repouso, que estava caquético e paralisado na cama. Abandonado, entre aspas, pela família. A família já tinha abandonado no asilo. Então, no hospital, ele estava ali, porque, lógico, tinha que dar atendimento. Eu rezei. Primeiro eu encostei e orei, porque é muito abandono, é muita dor. Era muita dor e eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu estava lá para mexer uma perna, para fazer uma aspiração, para auscultar. Só que aquilo lá não é uma máquina, é um ser humano. Não. Aí eu cheguei e tinha um paciente. E ninguém mesmo numa formação em saúde. Então não são só as mães que precisam ser ensinadas. Não, precisa um outro olhar. A sociedade. É. Porque é um ser humano. O dia que eu sentei embaixo da carteira com aquele menino, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não sei onde é o armário. Eu vou com você. Não é vai lá, ó, é lá. Eu vou com você, vamos lá? Ou então já questionar assim, por que você não perguntou se é bobo? Tadinho. Você não sabe. Não sei qual é o trauma dele anterior. Sim, mas é assim que a gente aborda. Era a única matéria, a minha era a única matéria que ele ia bem. Claro, ele sentiu a vontade. Acolhido. E aí, ele tem déficit de atenção. Por que ele não tem déficit de atenção em biologia, que era a minha área? Só tem nas outras matérias. Isso não existe. E que nem é tão fácil, porque em biologia você começa a aprender uns termos que você nem encontra, é quase uma outra língua. Ele ia muito bem, não é que ele ia bem, ele ia muito bem. Então, assim, por quê? Porque eu criei um vínculo. Claro. Olha, assim, a diferença. Uma coisa tão boba, gente. Então, acho que a dica para um começo de tudo que você falou é a gente sentir mais, a gente não fugir tanto Com certeza. Não é das dores, não é que a gente tem que passar dor, mas dos incômodos, deixar o corpo vivenciar os incômodos. Isso. É isso. Porque a hora que o cérebro identifica que... Porque assim, eu vou criar o tempo todo, não posso sentir. Porque, vamos supor, levei uma fechada no trânsito, eu não posso parar e tremer. Eu deveria. Eu vou fazer o que com aquela adrenalina? Eu vou pôr no bolso, eu vou continuar dirigindo. Por isso que as pessoas xingam, né? Pelo menos é um modo de... Pode xingar, gente. Xinga dentro do carro, mas xinga. Não vai só no mental, é sentir o corpo, né? Então, a hora que eu começo a sentir, se eu sentir na hora, 8 segundos para reabsorver, não acumula. Não acumula para outras coisas, né? Porque senão adrenalina, o corpo não sabe se é adrenalina para uma barata ou uma fechada no trânsito, aí vai somando adrenalina, aí um assalto, aí um relacionamento tóxico, aí não sei o que, explode. Você vai ver pressão alta, açúcar alta, tudo descontrolado. Inflamação no corpo. A base das doenças hoje é a inflamação. Muito, tem se estudado, a gente estava até conversando antes aqui, que tem que se estudar muito células inflamatórias que ficam circulantes aí no corpo. Pressão alta, obesidade, artrite, tudo. E vem da onde? Alergias, muita alergia tem a ver com inflamação. E é estresse. Estresse é o quê? Excesso de cortisol. Não é patológico a palavra. Esqueci o nome. É um cortisol que tá lá num nível que não... de todo jeito é patológico, né? Porque ele tá causando doenças, ele acaba sendo... Esqueci o nome, mas não faz mal. A gente entendeu. Elaine, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, adorei. É um olhar que parece tão simples e é tão sofisticado. E toda terapia, eu não consigo mais fugir da neurociência. Não tem. Eu falo que depois que a gente vê, não tem como desver. Exatamente. Muito obrigada. Assim, maravilhoso. Eu achei também. Eu que agradeço. Obrigada pela presença, obrigada pela audiência e boa semana para todos. Até a próxima. Até.